The Amazon is burning. A record number of The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching the T-zone brings a high risk of infection. What we know so far, the coronavirus is spherical. Ele é chamado de o rio mais sujo do mundo. O Citarum avança sobre as colinas de Java, a ilha mais... Educar pode mudar o ar que respiramos? Bem, esta é a pergunta que eu venho lhe fazer através desse vídeo, e eu espero que até o final dele você consiga tirar suas próprias conclusões. Que o mundo está cada vez mais e mais tendo que enfrentar dificuldades e atrocidades, isso não é novidade para mais ninguém. Entra ano e sai ano, e as quantidades dessas dificuldades apenas aumentam. Problemas relacionados à poluição, como queimada e produção desenfreada de lixo, têm cada vez mais e mais aumentando. E muitas pessoas insistem em jogar a culpa disso tudo em forças cósmicas. Dizer que queimadas, por exemplo, deveriam acontecer, pois já estavam projetadas para acontecer em determinada hora e determinado dia. Bom, um problema como talvez a pandemia do Covid-19 pode estar ligada a forças cósmicas. Mas será que esses problemas ambientais estão relacionados a forças cósmicas? Será que é correto dizer isso? Será que não tem 1% da participação do ser humano nisso tudo? A produção de lixo, hoje, é um dos problemas ambientais mais sérios a serem enfrentados. A população humana cresce cada vez mais e, junto com ela, o consumo per capita também cresce, consequentemente aumentando a produção de lixo mundial cada vez mais. E com o aumento da produção de lixo e um não aumento na conscientização das pessoas sobre o impacto ambiental que isso gera, estamos cada vez mais guiando as condições atual do planeta, que já não é o das melhores, para pior. O descarte incorreto de lixo pode causar diversos problemas ambientais, tais como a poluição da água, a poluição do solo e a poluição dos ares. Bom, só aí fica evidente que o problema ambiental relacionado com lixo não tem nada a ver com forças cósmicas. Está tudo relacionado a nós, seres humanos, pois somos nós que produzimos esse lixo. E quanto às queimadas e os incêndios florestais? Será que eles também são causados por conta de forças divinas, como alguns dizem? Será que não tem participação do ser humano nos incêndios? Os incêndios atualmente são um dos maiores problemas ambientais que a gente tem que enfrentar. Ainda mais durante uma pandemia de um vírus que ataca principalmente o sistema respiratório. Tá bom. Mas, para decidir se tem participação humana ou não nessa parte dos incêndios, vamos entender um pouco mais sobre as queimadas. Certo, mas o que é queimada afinal? A queimada é uma técnica agrícola para limpar terrenos. Simples. É uma técnica muito antiga e é utilizada até hoje por várias e várias pessoas. Ou seja, trata-se de uma técnica de limpeza de terreno para a atuação da agropecuária por meio do fogo. E por tratar-se de uma técnica barata, ela é praticada especialmente em países mais pobres, justamente pela viabilidade financeira e por não ser necessário o uso de tecnologias. Bom, já que as queimadas são tão simples e baratas para praticar, por que será que elas têm essa péssima fama? O processo de queimadas, ele pode ocorrer de forma natural, bem como por ação antrópica na implantação de uma cultura agrícola ou até mesmo criação e manutenção para o gado, para uma área de pastagem. No entanto, os efeitos do uso do fogo
para a Terra e para a dinâmica do ecossistema em que se encontram os focos de incêndio, e nesse caso eu estou dizendo do fogo descontrolado, eles são nocivos na ordem de emissão de poluentes, tem aí a formação do smog fotoquímico, destruição da matéria orgânica, falando daquele primeiro horizonte da formação dos solos, e isso pode acarretar em processos de erosão, desertificação e, é claro, né, o impacto ambiental na fauna e flora. No entanto, né, eu destaco aí a importância da ciência em apresentar cenários e delinear ações preventivas para o uso da técnica de queimada controlada, que a gente sabe que ela tem aí uma trajetória histórico-cultural, que usar queimada é muito mais fácil, muito mais rápido. No entanto, a gente pode trazer aí cenários de incêndios florestais e, é claro, né, gente, de destruição, de degradação ambiental, como casos recentes que tivemos aí no ecossistema, no bioma do Cerrado, naquele complexo ali do Pantanal, destruindo toda uma fauna e flora. Então, é isso que eu tinha para falar sobre queimadas, e nós, a geografia, acreditamos sempre que é necessário mais pesquisas, mais investigações, e se a gente, quando a gente analisa a literatura, infelizmente, esses focos de incêndio, eles são nocivos à saúde do planeta Terra. Bom, eu tava aqui pensando, quando alguma coisa tá pegando fogo, sai aquela fumaça bem preta. Será que essa fumaça, as queimadas, os incêndios florestais, tem alguma relação, pode afetar uma pessoa que está infectada pelo vírus do Covid-19? O aumento da mortalidade por Covid-19 está diretamente relacionado com a taxa de poluição do ar atmosférico. Em um estudo publicado pela Universidade de Oxford, aponta que 12% dos casos agravantes, dos casos de Covid que evoluíram para óbito, 12% desses casos estão sim relacionados com a poluição do ar. Isso acontece porque essa poluição, essas partículas poluentes que estão na atmosfera, conseguem chegar pela nossa inspiração, vão para o nosso pulmão, passam pelos alvéolos pulmonares, podem chegar ao sangue, e essas partículas carregam substâncias químicas nocivas à nossa saúde. E lá nos alvéolos também a gente vai ter muitos problemas relacionados com essas partículas. O que eu quero dizer para você é que, sim, a poluição atmosférica agrava os casos, as vítimas do Covid-19. A nossa natureza seria tão linda, mas bem melhor se não houvesse tanta poluição, queimadas. Eu acho muito triste quando vejo reportagens de lugares pegando fogo, rios contaminados, peixes sendo mortos, o nosso ar sendo poluído com tanta fumaça. E Deus criou esse universo aqui para nós zelar. E o ser humano, cada dia que passa, é destruição. Parabéns, você terminou de assistir a primeira parte deste mini documentário. Não colocamos as duas partes juntas, pois ele precisa de uma duração limite de tempo para participar de uma competição. Mas, para achar a segunda parte, basta pesquisar nas mídias ou entrar em contato no e-mail a seguir. Obrigado.